Aos estimados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Somos convidados a entrar em comunhão com o Pai do céu e rezar pelos falecidos. Hoje, celebramos esse traje de todos os que justificados por Cristo já partiram dessa vida e esperam ver a Deus face a face. Todos desejamos um dia contemplar eternamente a glória do Senhor e saborear sua bondade e misericórdia sem fim. O canto de entrada é o número 122. Aí ele pede. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para que possamos dignamente celebrar esta Eucaristia, na qual nós rezaremos por todos os nossos irmãos e irmãs que já nos deixaram e que jazem no nosso cemitério. Vamos rezar também por aquelas pessoas que são abandonadas pelas suas famílias e hoje, neste dia, ninguém se lembra delas, para que, na sua misericórdia, o Senhor tenha compaixão delas e as faça contemplar o rosto ser glorioso e que um dia a esperança de reavermos, a esperança de convivermos junto dele, se realize na nossa vida e na vida desses nossos irmãos e irmãs, porque estamos a rezar. Cantando, supliquemos o perdão de Deus. O número 427. Honra-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do teu coração precisa mais de ti. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Louvemos o Senhor por todas aquelas pessoas que faziam parte da nossa vida e continuam fazendo parte, embora tenham morrido, eles e elas vivem
para sempre junto de Deus. Unamos a nossa voz à voz dos anjos, à voz dos santos e santas que estão junto de Deus, cantando glória a Deus, prezando glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós nos bendizemos, nós nos exaltamos, nós glorificamos, nós damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis diante do Pai, tenha piedade de nós. Só vós, Santo Santo, só vós, Senhor, só vós, Santíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs, e tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam a graça na eterna felicidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Fomos criados para a eternidade, vivendo dia a dia a esperança que não decepciona. O Senhor, nossa luz e salvação, vive para sempre e por Ele nós seremos ressuscitados. Ouçamos com atenção as leituras. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo gravado na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que é o último que se levantará sobre o pó. E depois que tiveres destruído essas minhas peles, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei com meus olhos, o contemplarão e não os olhos dos outros. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Todos. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouve a voz do meu apelo e atendei por compaixão essa vossa face que eu procuro. Não afastei em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Segunda leitura. Leitura da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Com efeito, quando nós éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no
por uma pessoa muito boa. Talvez alguém-se a mim a morrer. Pois bem, a prova do que Deus nos ama e que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele e pela morte de seu Filho. Quanto mais agora que estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós nos glorificamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. De pé, acabamos o Santo Evangelho cantando o número 73. Pode faltar a palavra, não pode faltar-nos o pão, não pode faltar compromisso a quem quer um mundo de mãos. Teu pão, Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. Teu pão, Senhor, nos sustenta na luta de um mundo melhor. O teu Evangelho transforma, tu és nosso Deus Salvador. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele se separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai nos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então o justo lhe perguntará: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. Responderão eles também: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno,
enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu digo, se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Juntos acabamos de ouvir, meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura, Jó falando para nós. Jó fala para si mesmo e ele está convencido de que quando este mundo acabar, Deus nos reserva no céu uma nova terra, Deus nos reserva no céu uma nova vida. E nesta nova vida não haverá mais a morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento, não haverá quem morra, porque a morte será eliminada de uma vez por todas. Porque naquela terra, os novos céus e na nova terra, somente haverá paz, alegria, felicidade, viver com Deus para sempre. Jó tinha uma certeza tal que ele diz: se ao menos eu pudesse imprimir, se ao menos eu pudesse, como eu gostaria que as minhas palavras fossem cravadas com ferrete, cravadas de mármore, para que nem o tempo, nem homem algum possam apagar. Essa certeza de que passam anos e anos e anos, aquilo que foi gravado em mármore permanece para sempre. Nós vamos ao cemitério, encontramos túmulos de 1900, não é? Encontramos túmulos de 1800, escritos com aquela letra lá de 1800, 1700. Talvez o nosso cemitério não leve tanto tempo assim. Mas se nós vamos àqueles cemitérios históricos de 1916, do século XVI, do século XIV, nós vamos encontrar pedras escritas lá naqueles tempos, para dizer o quê? Que aquelas escritas que estão lá permanecem eternamente. Mas o que está por detrás dessas palavras, dessas escritas lá nas pedras do cemitério? O que está lá é exatamente o sentimento de eternidade, de eternidade. Para os que acreditam em Deus, a vida não termina. Aqui jaz fulano de tal. Aqui repousa o resto dos mortais de fulano de tal. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar o dia 2, o dia dos finados, não é celebrar o dia daqueles que nunca mais voltarão a viver. É celebrar o dia daqueles que terminaram a sua vida entre nós, aqueles que guardaram a fé, que receberam no dia do seu batismo, esta fé que se alicerça na ressurreição no último dia. Eu próprio, com os meus olhos, verei a Deus. Não ouvirei dizer que Deus existe, mas eu verei. Então, se tu creres, se tu acreditares nas palavras que Jó nos está dizendo agora, também tu verás a glória de Deus. Quando tudo se consumar em todos. Paulo, então, vem ao nosso encontro na segunda leitura que nós acabamos de ouvir, que tudo isso, essa certeza da ressurreição, só se tornou possível graças à presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez igual a nós, menos no pecado. E ele o fez de uma tal maneira que não se pode explicar humanamente falando. Por um homem justo, tal
talvez alguém se anime a morrer. Talvez alguém se anime a morrer. Mas por um pecador, por um criminoso, por uma pessoa que está sempre maquinando a morte, a traição, a calúnia, a fofoca, uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é soberba, que é prepotente, quem é que se vai animar para morrer? Somente Jesus, que se animou em morrer por todos nós. Então a nossa salvação, meus irmãos e minhas irmãs, custou a vida do Filho de Deus. Todos nós fomos resgatados, todos nós fomos salvos, libertos da escravidão, libertos da morte, ressuscitados da morte, graças à presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a missa dos nossos irmãos e irmãs que nós já perdemos há muito tempo, é celebrar esse reencontro no dia final, quando Jesus Cristo, nossa vida, nossa Páscoa, vier ressuscitar todos, tanto aqueles que forem encontrados vivos, se tivesse que ser hoje nós que estamos aqui dentro da igreja rezando, quanto aqueles irmãos e irmãs que já morreram, que hoje dormem no sono da morte, mas que hão de ressuscitar. Só que nós todos, tanto os vivos quanto os mortos, nos ressuscitaremos, nos revestiremos de novo daquela cor, daquele corpo, aquela roupa que nós tínhamos antes, mas o nosso futuro vai ser diferente. Cada um terá um futuro diferente. Para aqueles que tiverem sido fiéis às palavras e tiverem vivido de acordo com o Evangelho pregado por Jesus Cristo, esses serão conduzidos, serão liberados para viver do lado direito, estar do lado direito, como nós ouvimos no Evangelho. Jesus Cristo virá no dia final e estabelecerá o julgamento. Aqueles que tiverem sido fiéis a Ele vão estar do lado direito. E aqueles que tiverem sido infiéis estarão do lado esquerdo. Quer dizer, cabritos de um lado e ovelhas do outro lado. Ovelha, símbolo de fidelidade, símbolo de solidariedade, símbolo de comunhão, símbolo de partilha, símbolo de viver a bem-aventurança. Tive fome, deixe de comer. Tive sede, deixe de beber. Estive preso e ou doente, foste visitar-me. Andei peregrino, hospedaste-me em vossa casa. Aquela dimensão das obras de misericórdia, sede espirituais e sede materiais. E os que estiverem do lado esquerdo são aqueles que estarão condenados a viver, a comer o pão que o diabo amassou, porque eles não tiveram o coração aberto, não tiveram a íntegra do Evangelho trazido por Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, afinal, no último dia, todos nós haveremos de ressuscitar. Só que cada um terá um fim distinto. E para que este fim não seja um caos, não seja uma catástrofe, precisamos viver esse programa que Jesus Cristo apresenta hoje. É preciso que todos nós sejamos solidários uns para com os outros, e essa solidariedade nos deve lançar a olhar para a certeza de que um dia nós haveremos de ressuscitar. Então, acreditando em Deus, vivendo em função desta fé, desse Deus em que nós acreditamos, precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, todos os santos dias, nos irmos evangelizando, nos irmos conscientizando de que se nós todos cremos, nós haveremos de ver a salvação que vem do nosso Deus na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo. Rezemos de modo muito especial pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos aqueles que nós um dia conhecemos, mas que o Senhor já chamou, para que a certeza da morte eterna não seja algo que esses nossos irmãos e minhas irmãs vão merecer, mas sim a certeza da vida eterna, como o jovem disse hoje. Eu sei que o meu Redentor está vivo e Ele há de me ressuscitar no final dos tempos. Renovando a nossa fé, coloquemos-nos em pé. Rezemos. Em Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meio do Espírito Santo que de nós Senhor, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu seus Pôncio Pilatos, foi justificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dono do já da vida do mundo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, possamos unir a nossa oração ao Pai da Misericórdia. Rezemos a Deus que ressuscitou a Jesus entre os mortos. Peçamos lhe a salvação e a paz para os vivos e os falecidos, dizendo: pela Igreja, para que testemunhe sempre diante de todas as pessoas a sua fé em Cristo, morto e ressuscitado, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, atendei-nos. Pelos bispos, presbíteros e diáconos que exercem na Igreja o ministério sagrado, para que participem da liturgia do céu, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, atendei-nos. Pelos nossos irmãos sofredores e desanimados, para que a ressurreição de Jesus lhes traga esperança e alegria, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos, para que o Senhor um dia nos acolha no seu reino glorioso, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, atendei-nos. Pelos nossos falecidos, para que sejam recebidos na glória junto ao Pai e na comunhão com todos os santos e santas, rezemos. Senhor, nossa luz e salvação, atendei-nos. Ó Deus, concedei que a nossa oração socorra aos falecidos e nos ajude a viver na esperança da nossa própria ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Muitos nos precederam no tempo, deixaram-nos uma herança de vida, construída no amor e na fé e no trabalho. Apresentemos ao altar do Senhor todos os nossos falecidos. O canto de ofertório é o número 783. As mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa Irmãs, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso.
Senhor, por tua mão nesse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de misericórdia, glorificai o sangue de Cristo, pelo poder deste sacrifício, os pecados de nossos irmãos e irmãs falecidos, e concedei o pleno perdão do vosso amor aos que louvastes nas águas do batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, justo e necessário nosso dever e salvação, damos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele é a salvação do mundo. Ele é a vida dos homens e das mulheres. Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste com os santos e com todos os santos, em eterna alegria, nós nos aclamamos, dizendo ao nossa voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, o nome da glória, o Senhor das alturas, bendito em nome do Senhor, o Senhor das alturas. Na verdade, vós sois santo, Deus do universo, que criastes para falar o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, não cessar de ouvir o vosso povo, para que nos ofereça, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós suplicamos, santificai com o Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos ajuda a celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. No nome que as entregas de Jesus tomou o pão, deu graças no partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou as suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando a vossa memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o dados da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Olhei com bondade a oferenda da vossa igreja, reconheceu o sacrifício que nos reconciliar convosco, e concedei que a unidade-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação seja a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade da vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, o Colégio Universal dos Bispos, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Entendei a expressa da vossa família, que está reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os familiares, os amigos, os conhecidos, que jazem no nosso cemitério, e aqueles também que estão longe, enterrados em outros cemitérios, mas que são nossos parentes, conhecidos e amigos, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre. Com fé e confiança, digamos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da toda perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, damos a minha paz. Não veis os nossos pecados, mas a fé e anima a vossa igreja. Dá, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, do seu Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que dai pecado ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que dai pecado ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que dai pecado ao mundo, dai-nos a paz. Eu sou a ressurreição da vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá, disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não consigo entender a minha palavra, mas tenha uma palavra que se salva. O canto de comunhão é o número 421. Eu não sou digno de Mas ele segue uma
Oremos. Alimentados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, nós, que por nós morreu e ressuscitou, nós vos rogamos, ó Deus, em favor de nossos irmãos e pais falecidos, a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, se alegrem com a futura ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de avisar a nossa comunidade que no próximo sábado a comunidade do governo está em festa e a comunidade da Figueira vai se fazer presente com a liturgia e a imagem vai sair da nossa comunidade. Então, convido a todos, né, a acompanhar a imagem da padroeira do Povo Grande junto com a gente. Vai ser daqui às 8 da noite. Nosso jornal paroquial já chegou, já está lá na entrada da igreja. As pessoas devem levá-lo para casa, lê-lo e depois passar para parentes, familiares que não moram aqui, ou então dar uma vizinha ou um vizinho que não seja, que não reze conosco, mas que reze na outra igreja. Também dizer que ali está o programa do Centro de Jericó, que começa no dia 16 e vai até o dia 22. Espero que todo mundo se organize, se anime, de modo muito especial, a participar um dos dias lá do Centro de Jericó. Muitas graças podem acontecer, cura, revoluções, família reconstruída, restaurada, enfim, é um tempo de graça. Aproveitemos para que, de fato, aquilo que nós precisamos aconteça na nossa vida. Vamos agora nos levantar para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno. E as suas almas, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Nessa certeza de que um dia ressuscitaremos e com Jesus Cristo haveremos de viver para sempre, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O canto final é o número 141. Ele assumiu nossas dores, veio viver com nós, santificou nossas vidas, cansadas, vencidas de tanta ilusão. Ele falou do teu reino.
Supremo.